A Bolsa Brasileira engatou uma quinta marcha e não olhou para trás. Já passou dos 180 mil pontos, uma alta que deixou muita gente coçando a cabeça e se perguntando: a festa já acabou? Com certeza. Quem não entrou a tempo ficou vendo o navio partir ou ainda dá para pular a bordo? Olha, é uma arrancada e tanto, né? Para a gente colocar em números, estamos falando de uma alta de 13% só em janeiro de 2026. 13% em um mês? Em um mês. Para chegar nos sonhados 200 mil pontos, falta menos de 11%. Nesse ritmo, parece até fácil, sabe? Mas a velocidade do movimento é justamente o que acende o sinal de alerta e a curiosidade. Exatamente. E é essa curiosidade que vai guiar nossa conversa hoje. A gente vai tentar entender o motor por trás dessa subida. Tem um fluxo assim absurdo de dinheiro estrangeiro entrando no país. Enquanto o investidor local parece estar com o pé no freio. Isso. Nossa missão aqui é investigar esse paradoxo, descobrir se a bolsa ficou cara de repente e, o mais importante, procurar por aquelas empresas que talvez não tenham sido convidadas para essa festa. É isso aí. A gente vai tentar botar ordem nessa aparente confusão. De um lado, uma euforia que vem de fora. Do outro, uma cautela que vem de dentro. O objetivo é mapear o terreno para entender se ainda existem caminhos seguros para investir. Então vamos direto ao ponto que mais salta aos olhos: a grana do gringo. Os dados mostram uma entrada de 20 bilhões de reais de capital estrangeiro só em janeiro. 20 bilhões! É muito dinheiro. Tirando os 2 primeiros dias de negociação do ano, todos os outros foram de saldo positivo. Isso não é normal. Não é nem um pouco normal. Para dar uma dimensão do que esse número significa, esses 20 bilhões em um único mês, eles representam quase 75% de todo o capital estrangeiro que entrou no Brasil durante o ano inteiro de 2025. O ano inteiro. O ano inteiro de 2025 foi de 27 bilhões. A velocidade e o volume são de uma magnitude que a gente raramente vê. É tipo como se tivessem aberto as comportas de uma só vez. Isso é o que eu não me entendo. É um paradoxo completo. De um lado, um tsunami de dinheiro estrangeiro entrando. Do outro, os fundos locais, a turma de casa, vendendo posições. Exato. O que eles estão vendo que nós não estamos? Ou melhor, o que o investidor local não está vendo que o estrangeiro enxergou? Olha, a tese que parece mais forte e que unifica essa aparente contradição se resume a uma palavra: preço. Preço. Simplesmente preço. Por muito tempo, a Bolsa Brasileira foi vista lá fora como uma das mais baratas do mundo. O que parece estar acontecendo é uma virada de chave na mentalidade do gestor de fundos global. Como assim uma virada de chave? Antes, o raciocínio era: mercados emergentes são arriscados. Se estão baratos, é porque o risco é alto. O Brasil estava nessa caixinha, sabe? Sim, o famoso risco Brasil. Exato. Agora, o pêndulo parece estar indo para o outro lado. Com os mercados americanos, por exemplo, negociando a múltiplos muito esticados, o gestor olha para o lado e vê o Brasil. E o pensamento muda para: é uma oportunidade de diversificação que está barata demais para ser ignorada. A busca por retorno financeiro parece estar se sobrepondo a uma percepção de risco político, que antes era, digamos, paralisante. Entendi. Então não é que o Brasil virou a Suíça da noite para o dia. É que o resto do mundo ficou caro demais e o nosso desconto por risco começou a parecer um exagero. Precisamente. Isso nos leva diretamente para a segunda questão. Com essa alta de 45% no Ibovespa nos últimos 12 meses, esse desconto ainda existe? A bolsa está cara agora? Essa é a pergunta central. E quando a gente olha para as métricas, os famosos múltiplos, a resposta é surpreendente, nem tanto. Ok. Então vamos para as métricas. Como está o termômetro de preço sobre lucro, o famoso PL, hoje? Ele está na casa de 11 vezes. 11. E o que isso quer dizer na prática? O interessante sobre esse número é que ele é quase exatamente a média histórica da nossa bolsa. Ou seja, não estamos mais naquela Black Friday de um ano atrás, quando tudo estava jogado às traças. Certo. Mas também não estamos naquela boutique de luxo caríssima. Estamos, digamos assim, no preço de tabela. Mas será que a média histórica é um bom parâmetro hoje? O Brasil de hoje, com as reformas, o cenário fiscal,
É o mesmo Brasil da média dos últimos 20 anos? Talvez o justo hoje devesse ser um múltiplo mais alto? Excelente ponto. E essa é a grande aposta. Em momentos de maior otimismo, como foi em 2019, o índice negociou a 15, 16 vezes o lucro. Bem mais alto. Muito mais. Em picos históricos já bateu quase 20 vezes. Então, só por essa métrica haveria espaço para subir. Mas o fator mais poderoso não é nem o múltiplo em si, mas o crescimento dos lucros das empresas. Certo, o L da sigla PL. Exato. Pense assim, se os lucros das companhias da Bolsa crescerem, digamos, 50% nos próximos 3 anos, o Ibovespa pode subir 50%. Sai dos 180 mil pontos para 270 mil pontos. Isso! E o PL continuaria o mesmo, em 11 vezes. O preço, no fim das contas, tende a seguir o lucro. Se os lucros crescem, a Bolsa tem permissão para subir sem ficar cara. Isso deixa o comportamento do investidor local ainda mais intrigante. Se a bolsa não está cara e os lucros podem crescer, por que os fundos brasileiros continuam com tão pouco dinheiro alocado em ações? É um jogo de xadrez em que cada jogador parece estar olhando para um tabuleiro diferente. Totalmente. Exatamente. Os dados mostram que a alocação média em ações por fundos locais está em 8,7%. E isso é menos que os 10% de 2023 e muito longe dos 14% de 2019. É uma diferença brutal. É. O que isso nos diz? Que tem um oceano de dinheiro brasileiro parado em produtos de renda fixa. É aquela mentalidade de quem prefere o CDB de 1% ao mês, sabe? É seguro, é previsível. E o investidor dorme tranquilo. Exato. O problema é que, às vezes, essa tranquilidade custa a chance de pegar um foguete como que a gente viu na Bolsa. Qual seria a estratégia por trás desses movimentos opostos, então? O que o investidor estrangeiro pode estar planejando? Existe uma hipótese que é quase maquiavélica, mas que faz muito sentido no mercado. A de que o investidor estrangeiro está se antecipando ao movimento futuro do investidor local. Como assim? Eles estão comprando agora, com os preços ainda razoáveis e a alocação local baixíssima, empurrando a bolsa para cima. Espere um pouco, isso é fascinante. Então a tese é que o capital estrangeiro está, na prática, apostando na falta de paciência do investidor brasileiro. Exatamente. Eles estão comprando na baixa, esperando que o local entre em pânico para comprar na alta quando a Selic, a taxa de juros, cair de vez e a renda fixa não for mais tão atraente. É exatamente essa a leitura. É uma possível aplicação daquela máxima do mercado de que o que o sábio faz no começo, o tolo faz no final. Uau! O estrangeiro estaria comprando agora para talvez desovar essas mesmas ações bem mais caras para o investidor, pessoa física e os fundos locais que vão migrar em massa para a bolsa quando a rentabilidade da renda fixa diminuir. Eles estariam montando a festa para depois vender o ingresso na porta a um preço bem mais alto. A lógica é essa. Essa teoria é poderosa. Ela implica que o rally que vimos no Ibovespa não foi uniforme. Foi um movimento concentrado, né? Nas gigantes, nas mais líquidas, que são a porta de entrada desse capital. Sem dúvida. Se isso for verdade, deve haver um universo de empresas boas que simplesmente não foram convidadas para essa festa. Onde é que a gente começa a procurar esses bolsões de valor? É aqui que o trabalho do investidor começa de verdade. A seletividade passa a ser a palavra de ordem. O índice de small caps, que agrupa empresas de menor capitalização, por exemplo... As menores. Isso, ele não acompanhou nem de perto essa alta do Ibovespa. E, historicamente, são essas empresas menores que mais se beneficiam de ciclos de queda de juros. Mas, olhando para casos específicos, encontramos histórias muito interessantes. Vamos a eles. Começando por uma gigante que todo mundo olha, Petrobras. Ela subiu bastante. Mesmo depois dessa alta, ainda faz sentido? Petrobras é sempre um caso complexo. A margem de segurança que existia diminuiu, claro. Havia uma tese forte no mercado de que, até os R$ 40 por ação, a compra era muito atrativa. Já passou um pouco disso. Caixa absurdo. Mesmo com o preço atual, ela não é considerada cara pelos seus fundamentos. O grande porém da Petrobras é sempre o mesmo, né?
o risco político. Sempre ele. Mas do ponto de vista estritamente numérico, ela ainda não está num patamar de preço exagerado. Ok, saindo do petróleo e indo para um setor que apanhou bastante em 2025. Celulose, com Klabin e Suzano. Elas parecem ter ficado completamente de fora do rally. Ficaram, e por um motivo claro. O preço da commodity, a celulose, está em patamares muito baixos no mercado internacional. Ambas as empresas caíram em 2025 por causa disso. Então a tese aqui é de ciclo. É uma tese de paciência e de aposta no ciclo da commodity. No caso da Klabin, por exemplo, existe uma projeção de que a empresa pode gerar um caixa de cerca de 8 bilhões de reais em 2027. 8 bilhões? Nem de longe está refletido no preço atual da ação. Se o preço da celulose iniciar um ciclo de recuperação, o valor que pode ser destravado para as duas é muito. Entendi. Então, Klabin e Suzano são uma tese de esperar a maré da commodity virar. E uma empresa que não depende de commodity, mas sim de uma mudança interna, de governança. Estou pensando no caso da Vulcabras, que deu um susto em muita gente. A Vulcabras é um caso de estudo fascinante. A ação passou por uma correção de preço, o que é normal, mas o que assustou o mercado foi uma mudança no estatuto. O pagamento de dividendos, o payout, foi reduzido para apenas 1%. Espera aí, 1%. E para quem não está familiarizado, o que isso significa na prática? O payout é a fatia do lucro que a empresa distribui aos acionistas. Reduzir para 1% significa que a empresa vai reter 99% de todo o lucro que gerar. E por que fariam isso? A leitura mais provável é que os controladores fizeram isso para se protegerem da nova tributação de dividendos. Mas o ponto crucial é: a qualidade da empresa, o crescimento, o retorno, nada disso mudou. Mas afasta um tipo de investidor. Exatamente. Afasta o investidor que vive de dividendos. E essa saída forçada dele pode abrir uma janela de oportunidade para quem foca no valor do negócio a longo prazo, comprando uma empresa excelente com desconto temporário. Falando em qualidade, tem um caso que sempre me chama a atenção. Vivara. É quase um consenso que é uma das melhores empresas da Bolsa, mas o preço da ação não parece refletir isso. É um dos maiores mistérios da Bolsa Brasileira atualmente. A Vivara negocia um múltiplo preço-lucro de apenas 9 vezes. 9 vezes. Uhum. Para empresa dessas. Sim, isso para uma companhia com um retorno sobre o patrimônio líquido, o ROI, consistentemente acima de 20%. Vamos traduzir esse ROI. O que significa um ROI de 20%? Em termos simples, significa que para cada R$ 100 que os acionistas têm investidos na empresa, ela consegue gerar R$ 20 de lucro líquido por ano. É uma máquina de eficiência. E ainda cresce. E cresce o lucro em mais de 15% ao ano. A relação entre a qualidade e o crescimento que a empresa entrega e o preço baixo que o mercado está pagando por ela é uma das mais descontadas da Bolsa inteira. E o caso da Vivara parece ser o exemplo perfeito da nossa tese, né? O gringo, buscando por preço, encontra uma empresa de altíssima qualidade sendo ignorada pelo local, que talvez ainda esteja com medo do varejo. Exatamente. É uma candidata forte a ser uma daquelas ações esquecidas no rally. E no campo das empresas mais previsíveis, que não dependem de commodities, a gente tem a Odontoprev. Como ela se encaixa nesse quebra-cabeça? Boa. Uma empresa do setor de saúde. Isso. A Odontoprev é um exemplo clássico de negócio resiliente. Hoje ela negocia entre 10 e 11 vezes o lucro, bem na média do Ibovespa. Ok. O interessante é que, em outros ciclos de otimismo do mercado, essa mesma empresa já foi negociada a múltiplos acima de 20 vezes o lucro. O dobro. O dobro. Então, existe um potencial de reavaliação. Enquanto essa reprecificação não acontece, ela funciona como um porto seguro que paga dividendos elevados e consistentes. Remunera o acionista pela espera. E para fechar o nosso mapa, vamos para o setor mais massacrado dos últimos anos. O varejo. Depois de tanto sofrimento, ainda sobrou algo que vale a pena por lá? Sim, mas aqui é preciso garimpar com ainda mais cuidado. Existem casos que se destacam. Um deles é o açaí, o atacarejo.
Na data da análise, a ação estava cotada a R$ 21,54. E qual é a tese? A percepção é que o mercado ainda não colocou na conta os resultados de uma Black November que foi muito forte para a empresa em 2025. E o mais gritante, a ação negocia abaixo do seu valor patrimonial. O que significa basicamente que se a empresa fechasse as portas e vendesse tudo hoje, o que sobraria para o acionista seria mais do que o preço da ação na bolsa. Exatamente. É uma distorção. Outro exemplo com menor liquidez é a Alid, uma distribuidora de eletrônicos. Ela negocia a aproximadamente 50% do seu valor patrimonial. Metade do valor. Metade. É um desconto brutal. Isso mostra que mesmo num setor muito pressionado, é possível encontrar bolsões de valor para quem está disposto a pesquisar. Ok. Vamos juntar todas as peças. Se a gente pudesse resumir tudo isso, a mensagem principal é que, apesar de um rally impressionante puxado pelo dinheiro estrangeiro, a ideia de que tudo está caro na bolsa é, no mínimo, uma simplificação perigosa. Perfeito. A chave agora é a seletividade. Aquela oportunidade de ter grandes ganhos simplesmente comprando o índice Bovespa de forma passiva provavelmente ficou para trás. O jogo mudou. Agora é mais difícil. É um trabalho de investigação, de encontrar valor em empresas específicas que, por um motivo ou outro, não foram carregadas pela onda principal ou cujos fundamentos o mercado ainda não reconheceu. Isso nos deixa com uma reflexão final, um pensamento para levar para casa. Sim, se a teoria de que o investidor estrangeiro está comprando agora para vender para o investidor local mais tarde estiver correta, o que isso nos diz sobre o timing dos ciclos de mercado? Se o dinheiro considerado mais esperto já está se posicionando, que sinais o investidor local deveria observar antes de abandonar a segurança da renda fixa? E a pergunta mais difícil de todas. Existe uma forma de não ser aquele que sempre chega no final da festa e ajuda a pagar a conta? Existe uma forma de não ser aquele que sempre chega no final da festa e ajuda a pagar a conta? Bem-vindos ao Debate. A Bolsa de Valores brasileira, ela vive um momento de forte alta no início de 2026, superando os 180 mil pontos. O gatilho para esse movimento foi um fluxo de capital estrangeiro sem precedentes. 20 bilhões de reais entraram no mercado só em janeiro, o que equivale a, quase 75% de todo o investimento externo do ano anterior. E isso nos coloca, diante de uma pergunta inevitável. Esse otimismo todo dos estrangeiros indica que a Bolsa ainda está barata, com potencial, ou será que a gente está testemunhando uma alta especulativa que inflou os preços e elevou perigosamente o risco? Olha, a minha leitura é que, apesar do rally, uma análise fundamentalista ainda revela excelentes oportunidades de investimento a preços bem atrativos. Já do meu lado, a minha perspectiva é de que a velocidade e o volume desse movimento são um claro sinal de alerta, e a prudência deveria ser a palavra de ordem para o investidor agora. Entendo a preocupação com a velocidade, mas os fundamentos eles ainda importam, sabe? A bolsa, como um todo, não está cara. O índice preço-lucro geral está em 11 vezes, que é a média histórica. Em ciclos de alta anteriores, como em 2019, nós vimos esse múltiplo se expandir para 15 ou até 16 vezes. Então há espaço para valorização. Além disso, o crescimento projetado para os lucros das empresas pode justificar preços mais altos sem necessariamente inflar os múltiplos. O ponto principal é que o mercado não subiu de forma homogênea. Existem verdadeiros bolsões de oportunidade em setores e empresas que ficaram para trás. Certo, mas a minha visão parte de outro ângulo. O principal sinal de risco para mim é a natureza anômala desse fluxo de capital. 20 bilhões de reais em um único mês. Isso é atípico. Não parece uma reavaliação fundamentalista gradual, e sim um movimento especulativo, rápido e concentrado. Essa entrada massiva esticou os preços de tal forma que a margem de segurança para quem entra agora foi comprimida. Pensa na Petrobras, um ativo que tinha uma margem clara de valorização, depois dessa alta recente, já vê esse potencial bem reduzido.
O risco tático aqui é que o estrangeiro esteja, na verdade, só se antecipando à migração do capital local da renda fixa para a bolsa, inflando os preços agora para vender aos brasileiros no auge da euforia. Mas essa métrica de preço ao lucro médio que eu mencionei é uma referência sólida. Se os lucros das empresas crescerem, digamos, 50% nos próximos 3 anos, a bolsa poderia subir esses mesmos 50% e manter o mesmo múltiplo de 11 que temos hoje. A análise precisa ser micro. Veja a Odontoprev, por exemplo, uma empresa com retorno sobre o patrimônio de 40%, que, bem, não acompanhou a alta. Ou a Lojas Renner, que negocia abaixo do seu valor patrimonial. Isso não é um sinal claro de que há valor a ser encontrado? Desculpa, mas esse argumento da média, para mim, não convence. A média do PL do Ibovespa pode ser bem enganosa, já que o nosso índice é extremamente concentrado em poucas empresas de commodities como Vale e Petrobras. Se a gente remove essas gigantes da conta, o resto do mercado não estaria bem mais caro? Para mim, o fator crucial é a velocidade. Uma valorização de 13% em janeiro. Isso é insustentável. Me lembra muito aquela máxima de que, sabe, o que o sábio faz no começo, o tolo faz no final. Comprar depois de um movimento tão vertical é correr um risco enorme de entrar no fim da festa. Concordo que a análise caso a caso é fundamental, e é justamente nela que a gente encontra valor. A Vivara, por exemplo, negocia a apenas 9 vezes o lucro e apresenta um crescimento consistente acima de 15% ao ano. A Klabin segue descontada, em parte pela volatilidade no preço da celulose, mas seus fundamentos de longo prazo são sólidos. O que isso mostra é que a generalização de que a bolsa está cara é perigosa. É um ponto forte, claro. Mas mesmo essas empresas de qualidade que você cita não estão imunes a uma reversão de fluxo, né? Se o capital estrangeiro decide realizar lucros, ele não vende só o índice, ele vende o mercado. O desconto conjuntural de uma empresa não a protege de um pânico generalizado. A questão central continua sendo a motivação desse estrangeiro. E por que a motivação não pode ser a mais simples? O Brasil estava barato, especialmente cotado em dólar. Trata-se de um movimento racional de alocação global de recursos em busca de melhores retornos. E os dados suportam isso. A participação estrangeira no volume da bolsa, hoje em 40%, ainda está abaixo dos picos históricos de 47%. Isso sugere que ainda há espaço para mais entradas. Não que estamos no limite de um movimento especulativo. Olha, entendo sua lógica, mas e se a motivação for outra? Um fluxo tão intenso e concentrado pode ser uma estratégia deliberada para criar euforia e, com isso, garantir a liquidez necessária para uma saída futura. A possibilidade de desovar essas ações para o investidor local, que inevitavelmente vai buscar a bolsa com a queda da taxa de juros, é um risco concreto e, na minha opinião, subestimado. O estrangeiro pode não estar comprando o Brasil de longo prazo. Ele pode estar comprando hoje porque acredita que vai haver um comprador ainda mais otimista amanhã. Ele está, na prática, vendendo a euforia. Olha, no fim, a nossa conversa reforça a minha convicção de que, mesmo em meio a um rally, uma abordagem seletiva, focada nos fundamentos, ainda permite encontrar empresas de alta qualidade com preços descontados. O investidor não deve se paralisar pelo medo de que tudo está caro, mas sim fazer uma análise criteriosa para identificar as oportunidades que ficaram para trás. Para mim, a principal lição é a necessidade de prudência. A natureza atípica e a velocidade do fluxo de capital são um forte sinal de alerta sobre a sustentabilidade desta alta. O risco de comprar no topo de um movimento especulativo, se tornando a liquidez para o investidor que entrou antes, é elevado e deve ser o principal ponto de reflexão nesse momento. Fique evidente a complexidade do cenário com argumentos sólidos, tanto para um otimismo seletivo quanto para uma cautela redobrada. Esse estudo não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação. Este é um mercado de renda variável, bolsa de valores, onde o risco é inerente. Toda e qualquer decisão é de cada investidor. Um abraço e até a próxima.